paz e a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Virtude 26. Essa virtude é especial, que nos diz: nada e ninguém pode invalidar aquilo que Deus prometeu para nossas vidas. Por trás de um grande homem há uma grande mulher. Não, isso não é um versículo, não. É um ditado popular que agora eu vou modificar. Ao lado de um grande homem há uma grande mulher, e foi Deus quem fez assim. E a base bíblica está em Gênesis 2, 21 e 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Deus fez Adão dormir. Poderia ter tirado os ossos dos pés, que é a parte inferior do corpo. Poderia ter tirado os ossos da coluna, que é a parte de trás, ou da cabeça, do cérebro, a parte superior, para dar vida à mulher. A costela está no lado lateral do corpo, pois este é o lugar onde Deus desejou em que a mulher estivesse, não embaixo, nem atrás, e muito menos acima, mas ao lado do homem. As costelas são ossos que constituem a caixa torácica. São extremamente leves, mas altamente resistentes e contribuem para a proteção dos órgãos internos. As costelas são estruturas responsáveis para dar proteção à estrutura que contribuem o funcionamento do corpo. Através da explicação científica, podemos ver o agir do cientista, o Criador, nosso Deus, que nos faz entender a função que Ele deu às mulheres com o simples fato de pegar um osso da costela de Adão. Para explicar a importância que as mulheres têm, somos a costela do homem, a que fica ao lado, que somos leves, aquela que vai ter a função de leveza, sendo sensíveis, choronas, mas tendo resistência para dar proteção e estrutura para um bom funcionamento dos órgãos interiores e exteriores. Fomos escolhidas por Deus para sermos essa que irá proteger, para nos tornarmos a estrutura do nosso lar, em orações, em intercessões, em sacrifícios, para que esteja um bom funcionamento. Eva não se mostrou sábia, foi enganada pela serpente. Eva continuou o propósito de Deus para a sua vida, de frutificar filhos e filhas sobre a face da terra. Conviveu com a dor da desobediência, mas continuou nos propósitos de Deus. A mulher de Jó não cooperou para um bom equilíbrio a Jó. Foi afrontá-lo, falando para Jó: amaldiçoa a Deus e morre. Está escrito lá em Jó 2:9. A mulher de Jó viveu para ver o que Deus fez na vida de Jó e foi permitida fazer parte da restituição, da virada de cativeiro de Jó, pois também fora o seu cativeiro, pois foi sofrido também para ela, pois perdera tudo. Mas Deus é misericordioso e a fez viver o milagre junto ao seu esposo. A Saraí, mulher de Abrão, deu sua serva para ter um filho com Abrão, querendo ajudar a cumprir a promessa que Deus prometeu. A Saraí virou Sara, que recebeu seu milagre, dando à luz ao seu filho Isaque. E assim Deus fez cumprir as suas promessas, dando um herdeiro a Abraão. Então,
não importa as circunstâncias. Se Deus falou, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Fez promessas e leis para nós e não foi invalidada. Para entendermos a promessa de Deus, a lei que Deus fez para as mulheres, vamos começar do começo. Gênesis 48, 22. E eu te tenho dado a ti um pedaço da terra, mais que a dos teus irmãos, a qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Esta foi a promessa feita por Jacó a José, que a sua herdade, a dos seus filhos Efraim e Manassés, iriam ser maiores do que a dos seus irmãos. Que Manassés e Efraim seria como se fossem os filhos de Israel, iriam herdar como aos seus filhos Rubens e Simeão. Números 26, 52 e 55. E falou o Senhor a Moisés: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarem. Deus falou a Moisés acerca da lei da divisão das terras, que seria a partir dos pais, que herdade seria distribuída aos filhos homens. Números 27, 1 a 8. E chegaram as filhas de Zelofeade, filha de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José, e os nomes delas são esses: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas mulheres corajosas que viviam juntos a homens de sua descendência, homens de batalhas, sabendo que não teriam direito à herança de seu pai Zelofeade, que havia morrido no deserto, se levantaram e foram lutar pelo direito da herdade de seu pai. Números 27, 2. E foram diante, em frente à presença de Moisés e do sacerdote Eleazar, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da revelação, ali onde habitava a presença de Deus. E disseram: nosso pai morreu no deserto e não se achou na companhia daqueles que ajuntaram contra o Senhor, isto é, a companhia de Corá. Corá foi um homem que liderou uma revolta contra Moisés. E elas estavam dizendo que seu pai, Zelofeade, não participara desta revolta, pois o pai morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai dentre a sua família, por não ter tido um filho? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e disse o Senhor a Moisés: o que as filhas de Zelofeade falam é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai. A herança de seu pai farás passar a elas. E dirás aos filhos de Israel: se morrer um homem e não tiver filho, fareis passar a sua herança à sua filha. 5 mulheres que se levantaram com coragem foram diante a Deus e diante aos homens para reivindicar uma herança que por direito era delas. Sendo da tribo de Manassés, foi dada por Jacó como herança a seu pai José. Olha o verdadeiro movimento feminista nascendo. Tudo que essas mulheres falam que conquistaram, não conquistaram nada. Essas 5 mulheres que conquistaram tudo para nossas vidas. Elas se levantaram, elas se reuniram, se puseram de pé, deram a sua opinião dizendo que podem dar o seu voto, pois pensam e falam em sabedoria e são justas. Mas elas não
queimaram nada, não fizeram manifestações, foram ao lugar certo mostrar sua coragem diante do Senhor. Esta é a importância dessas mulheres descendentes da tribo de Manassés, por lutar pelos nossos direitos de sermos ouvidas diante do Senhor e aos homens e recebermos um presente de Deus em que fosse mudada a lei da herdade, onde Deus voltou atrás nas suas leis para beneficiar aquelas mulheres. Olha como somos importantes aos olhos de Deus, pois nos chamou de justas. Números 36:1. Chegaram-se então as cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filhos de Maqui, filho de Manassés, de José, e disseram a Moisés: o Senhor mandou que o Senhor repartisse a terra em herança aos filhos de Israel, e o meu Senhor recebeu ordens de dar a herança do nosso irmão Zelofiade às filhas dele. E se elas se casarem com os filhos de outras tribos de Israel, a nossa herança, a herança da nossa tribo de Manassés, será diminuída, pois seria acrescentada a herança da tribo a que elas viessem a pertencer, e será tirada da sorte da nossa herança, a herança de Manassés. Os homens da tribo de Manassés foram reivindicar a Moisés que iriam perder terra se as mulheres herdassem, pois casariam com outros homens de outras tribos e teriam o direito da terra da herdade de Manassés. Pois quando as mulheres se casavam, a herança delas iriam para o seu marido, e assim as terras que os descendentes de Manassés herdassem. E assim as terras que os descendentes de Manassés herdassem seria diminuída. E novamente, tudo que a tribo de Manassés falava era justo. Essa é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofiade, dizendo: casem com quem bem parecer aos seus olhos, contando que se casem na família da tribo de seu pai Manassés. Olha outra conquista dessas mulheres, de poder ter em suas mãos a escolha de seus maridos, assim não seriam manipuladas por casarem, por conveniência, e deixar aquela outra descendência de Manassés com mais herdade. Elas escolheriam entre a sua tribo e a tribo de Manassés com quem se casariam. A luta dessas mulheres corre nas passagens bíblicas, onde serão levantadas mulheres que cumprem o seu papel, mas se levantam para lutar e recebem dois direitos, os de sua herdade do seu pai Zelofiade e a herdade do marido escolhido. Foram favorecidas por Deus com a dupla honra. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar de afronta, exultarei da vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Isaías 61:7. Vocês nem imaginam quais são a dupla honra que Deus preparou, que Deus planejou e sonhou através dessas 5 mulheres virtuosas, justas e corajosas que pertencem à tribo de Manassés. Juízes 1:14. Estando ela em caminho para a casa de Otiniel, persuadiu-o que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela soltou do jumento, Calebe lhe perguntou: que é que tens? Ela lhe respondeu: dai-me um presente, porquanto me deste uma terra no Nagebe. Dai-me também fontes d'água. Deu-lhe, pois, Calebe as fontes superiores e as fontes inferiores. Aquisa, filha de Calebe, era do tempo em que viviam as 5 mulheres de Manassés. Poderiam ser da mesma idade
ou amigas, ou soube o que fizeram. A coragem está de pé perante Deus e perante todos os príncipes e a congregação, e não tiveram medo de pedir a sua herança. E se espelhou no exemplo daquelas mulheres. Áquisa já recebera sua herança, conversou ao seu marido Otiniel que pedisse ao seu pai uma terra com fonte d'água, mas sabia se ela mesma pedisse ao seu pai, Calebe, ele lhe atenderia. Numa oportunidade teve coragem e falou ao seu pai e foi ouvida, recebeu a dupla honra, as fontes d'águas superiores e inferiores. Temos essa lei sobre as nossas vidas, as bênçãos de Deus sobre a nossa herdade, e irmos ao lugar certo, clamarmos ao Pai, intercedermos, orarmos, pois será dada dupla honra sobre nossas vidas. Mas como é para todo o povo, seja obediente à palavra de Deus. Assim disse o Senhor através das suas escrituras, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus mandamentos e estatutos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Deuteronômios 6:2. Números 33, 50 a 55. E falou o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo-os: quando passares o Jordão para a terra de Canaã, lance fora todos os moradores da terra diante de vós, e destrua os ídolos, as imagens e seus altares. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, os que deixardes ficar vos serão como espinhos nos olhos e como abrolhos nas ilhargas. Vão ter dificuldades, amarguras, lutas. Vos perturbarão na terra em que habitardes, e eu vos farei a vós como pensei em fazer-lhes a ele. Olha essa ordenança de Deus. Passe pelo Jordão, e quando chegares na terra prometida, destrua tudo. Mas como sempre, o povo não obedeceu a Deus. Juízes 1:27. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-seá, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dor com os lugares de sua jurisdição, nem aos moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Megido com os lugares de sua jurisdição, e quiseram os cananeus habitar na mesma terra. Está dizendo o que aqui? Que a tribo de Manassés herdou as suas terras, mas não retiraram o povo que habitava nela. Eles deixaram os cananeus conviverem com eles. Assim eles não estavam cumprindo a ordem que o Senhor deu de quando atravessasse o Jordão, de quando chegasse à sua terra prometida, aniquilar tudo, destruir os altares, destruir os ídolos daquele lugar. Mas o povo estava convivendo com o pecado dos altares e das imagens dos cananeus, naquela terra onde eles tomaram posse. Eles preferiram ali pedir tributos para os cananeus. Também Efraim, que habitava em Gezer. Eles também conviveram com os cananeus. Eles ficaram ali no meio dos cananeus. Então,
as tribos começaram a desobedecer a Deus. Juízes 2, de 13 ao 19. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Asterote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores e os roubaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, estava em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tão pouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como um juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam a se corromper mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os, encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Juízes 4:1. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Com a desobediência do povo, que não deram ouvido à palavra de Deus, não destruíram tudo que havia na terra da sua herança, conviveram com o pecado, chegando ao ponto de deixarem o Senhor e servir aos deuses daquela terra, daquele povo, servindo a Baal e Astarote. O Senhor levantou juízes como Tiniel, Eude, pois havia um povo fiel que clamava por misericórdia de Deus, para que fossem libertos da servidão em que viviam. Deus mesmo decretou: se não destruíssem o altar, as imagens, o povo de Israel sofreria as consequências, mas Deus tinha uma promessa, fez uma lei. O Senhor Deus abriu exceções para aquelas mulheres, mas a posse, a herança que ganharam, era também a liderança, pois lutavam para receber a herança de seu pai, e com isso de ter um lugar de dupla honra entre os homens, sendo honradas por Deus, pois um inédito aconteceu nas terras dos filhos de José. Deus levantou uma juíza, pois Deus, assim com a lei, as deu direito e autoridade. Agora vamos aprender quais foram as promessas de Deus para as mulheres e quem foram levantadas, mesmo sendo improváveis, para viver o inédito de Deus, para viver o sobrenatural e cumprir-se a dupla honra. Essas mulheres eram improváveis, mas elas lutaram. Juízes 4:4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Olha como esta mulher é apresentada. A Débora, mulher profetisa. Uma mulher que profetizava por inspiração divina, que foi chamada por Deus para falar no nome de Deus, recebeu o Espírito de Deus
recebia mensagens, revelações, profecias do Senhor e tinha em sua memória os mandamentos, os estatutos e a lei do Senhor para ser cumprida. Cabe a ela a responsabilidade de dar a conhecer aos homens a vontade de Deus e a inspiração divina. Depois, a Débora foi apresentada como uma mulher de Lapidote. E depois apresentada como juíza. Primeiro, escolhida por Deus. Segundo, ser o que Deus a chamou, que é ser uma mulher. E terceiro, cumprir o seu chamado. O que isso nos quer dizer? Como mulheres, somos chamadas para estarmos fazendo a vontade de Deus, mas para cumprir o início de sermos a costela, estar ao lado do nosso marido, fazer o que viemos ser, corajosas e cuidar e proteger e dar estrutura e equilíbrio em nosso lar. E depois de servir para fazer o que Deus nos criou, servir como profissional, servir na igreja, servir onde se dispuser a fazer, pois tudo o que for colocado em nossas mãos, Deus o fará prosperar. Juízes 4 e 5. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Na Bíblia não diz como foi o chamado de Débora, mas sabemos da promessa de Deus para a vida das mulheres que habitavam nas terras da descendência de José. As mulheres já eram nascidas para liderar, eram tementes a Deus e chamadas de justas pelo Senhor. Imagino Débora em sua casa, buscando ao Senhor lá no seu secreto, no seu lar. Cuidava ali de seu esposo, Lapidote, poderia ter filhos, cuidava de todos. De repente, se viu cheia do Espírito de Deus e saiu profetizando, e tudo que o Senhor revelava era em prol a um povo. Ela pensou, não posso falar ao povo de Israel aqui no meu lar, tenho que ter um lugar para poder dizer o que Deus fala ao povo. Ali seria perfeito, abaixo daquela palmeira. Débora poderia pensar, comparando-se a uma palmeira, que é uma das árvores mais difíceis de se arrancar da terra, pois possuem uma das raízes mais fortes, e a palmeira é difícil de ser destruída por vento e tempestades. Ela encurva-se, mas tem a habilidade de suportar o que sobrevier a ela. Débora tinha uma grande responsabilidade. Foi a primeira mulher a ser levantada por Deus e mostrar aos homens que mulheres eram capacitadas a fazer a vontade de Deus e Deus queria usá-las para liderar o povo. Débora teve que ser serva de Deus, ser esposa, ser dona de casa e trabalhar em prol a um povo de Israel, sendo juíza, julgando. Débora foi levantada num tempo em que o povo de Israel vivia sob o jugo de Canaã, sendo violentamente oprimidos por Sísera, capitão do exército de Jobim, e que contava com frota de carros de ferro, que o tornara invencível. Débora vivia na região montanhosa de Efraim, entre Ramá e Betel. E podemos entender o que viveu através dos versículos do seu cântico. Juízes 5 e 7. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram. Débora estava dizendo, deram fim, deixaram de existir as aldeias em Israel. Até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Débora viu tudo ao seu redor deixar de existir,
pela luta violenta da opressão de Cícera ao povo de Israel e olhava para o lado e não via ninguém que queria lutar, se disponibilizar a fazer algo. Então, como Débora disse, eu me levantei, por mãe em Israel me levantei. Débora recebera a virtude do amor de Deus para com seu povo. Ela se levantou para dar proteção e cuidado, pois tinha a presença de Deus que vinha sobre a sua vida para a vida daquele povo de Israel. O povo ouvia, as autoridades não a davam ouvido. Juízes 5:3. Ouve, ó reis, dai ouvidos, ó príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Débora se expressava para os reis, os príncipes, ouvir o que ela profetizava, dar ouvido o que Deus de Israel a revelava. Podemos entender que teve muita luta para que fosse ouvida como uma mulher juíza, com autoridade. Eu não os culpo, pois Deus fez algo novo que nunca foram ouvido. Débora poderia dizer: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Como está escrito em 1 Coríntios 2:9, uma mulher ser juíza é coisa inédita naquele tempo, porque era à frente do tempo. Lembra de Macla, Noa, Ógia, Milca e Tirsa, da tribo de Manassés? Através da sua luta em herdar a terra do seu pai, Deus mudou a lei e ali foi levantada uma possibilidade inédita de liderança, de autoridade sobre o povo. Um direito que foi herdado de Deus para com as mulheres. Todo o povo de Israel puderam ver o que o olho nunca vira, puderam ouvir o que o ouvido nunca escutou, que foi levantada o inédito de Deus, uma profetisa para ser juíza do povo de Israel, e foi escolhida por Deus, pois Deus a amava. Juízes 4:6-7. E enviou e mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon. Cícera, chefe do exército de Jobim, juntamente com os seus carros e com as suas tropas, e o entregarei na tua mão. Débora já falara isso para Baraque. Falou o que o Senhor já havia ordenado a fazer, e não deram ouvido, pois era uma mulher, e os homens não tinham o costume de uma mulher com autoridade de Deus. Hoje vivemos neste mesmo impasse de mulheres serem julgadas em receber a autoridade de Deus. Nem as próprias mulheres apoiam esse grupo escolhido por Deus. Só recebem as que têm títulos, as famosas, e não querem dar ouvido às servas do Senhor, que vivem se levantando para batalhar, proteger, cuidar com a virtude que recebera do Espírito de Deus, que é o primeiro, o amor de Deus em prol a vidas. Débora falou ali novamente a Baraque o que ela já havia falado, e revelando ali novamente a estratégia de Deus e a importância que Deus dera a graça da vitória ao povo sobre o exército de Cícera. Juízes 4:8-9. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Baraque poderia ter pensado assim:
Se Débora acredita mesmo que Deus a usa, vamos ver a confiança dela agora. Duvido que vai querer ir para uma batalha. Assim não precisarei ir, pois ela não irá. Mas imediatamente aquela mulher virtuosa, corajosa, respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas nesta expedição, nesta batalha, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. Levantou-se, pois, Débora e foi com Baraque a Quedes. A promessa de Deus da dupla honra já fora mencionada no texto. Não bastava só ter uma juíza mulher, mas seria levantada outra mulher pelo Senhor para mostrar que ele cumpre o que diz, pois a herdade das filhas de Zelofeade era da herança do seu pai e a escolha da herança dos seus maridos. A dupla herança. Como esse é Deus maravilhoso, que fala e cumpre o que diz. Juízes 4:10. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e subiram 10.000 homens após ele, e Débora subiu com eles. Sísera, sabendo que Baraque estava no monte Tabor, ajuntou todos os 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregará Sísera na tua mão. Juízes 5:4, 21a. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando caminhaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, as nuvens gotejaram águas. O ribeiro de Quizon os arrastou. A confiança de Débora é que cria no Senhor, pois o Senhor era o libertador, que já tinha libertado o povo do Egito. E o Senhor continuara fazendo, libertando o povo. O Senhor enviou uma tempestade e a terra estremeceu. E todos aqueles 900 carros de ferro ficaram presos na lama, onde foram arrastados pelo rio. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque e Sísera. Desceu do carro e fugiu a pé, enquanto seu exército caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Juízes 4, 11 e 17, parte A. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu. Isto é uma coincidência ou é um plano de Deus? Éber se perdeu do povo e ficara ali, próximo àquela guerra, acampado, para que a dupla honra de Deus fosse cumprida. Deus colocou outra mulher ali próximo para que fosse cumprida a promessa da lei que fizera para aquelas mulheres das duas herdades. Lideranças, autoridade que foi levantada por Deus para o propósito de Deus cuidar do seu povo. Juízes 5, 24 e 26. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre todas as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda e ao martelo dos trabalhadores à direita, e matou a Sísera, rachando-lhe a cabeça. Furou, atravessou
as fontes. Mulheres virtuosas, profetas, mães de famílias, esposas, temente a Deus e líderes militares. Essas duas mulheres, as improváveis, mas se tornaram mulheres inéditas aos olhos de todo aquele povo. Ali puderam ver e ouvir que Deus usa quem Ele quer e faz o impossível ser possível em levantar mulheres para batalhar com Ele em prol a um povo. E assim se cumpriu a lei do Senhor, a dupla honra prometida por Ele, aquelas 5 mulheres que tiveram a coragem de se levantar e de reivindicar a sua herança. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padeceremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8, do 14 ao 17. Fique com a paz e o amor do nosso Senhor. Sejas uma bênção de Deus. A virtude de hoje foi: o que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para você.